Isaías capítulo 9, versículo 6 diz que um menino nos nasceu, um filho se nos deu. A prova de que Deus está nos dando um presente ao enviar Jesus Cristo está registrada neste versículo. Ele nos deu o seu Filho. Mais adiante, no Novo Testamento, o apóstolo João, na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 16, diz que nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Este versículo complementa a ideia e diz que Jesus também se deu em presente e que, portanto, nós devemos nos dar uns aos outros em tudo que se refere à melhoria da qualidade de vida das pessoas e principalmente em conhecer o caminho ensinado pelo Evangelho. Finalmente, Provérbios capítulo 23, versículo 26, Deus diz: dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Deus está nos dizendo aqui que se há algo que você e eu podemos dar a Ele, é o nosso coração, e isso inteiramente. Façamos neste Natal uma consagração dos nossos corações ao Senhor. Um Feliz Natal para você e toda a sua família. Que Deus os abençoe. Boa noite, igreja, a graça e a paz do Senhor Jesus. Uma alegria estarmos juntos numa noite tão especial que antecede o dia em que se comemora o nascimento do Senhor Jesus Cristo, próximo dia 25. Como temos dito, lembrado aos irmãos, nós sabemos que seguramente não foi em dezembro, não foi no dia 25, mas essa é a data que já há centenas de anos, porque por mais de 1000, né, inclusive 1000 né, quase 2000 anos que se comemora, pelo menos 1700 e alguma coisa assim, nesse período se comemora o nascimento de Jesus como sendo uma data significativa. A Bíblia diz que quando na noite que antecedeu o nascimento de Jesus, naquela noite do seu nascimento, um anjo chegou a alguns pastores e disse a eles, deu-lhes a notícia que seria nova de grande alegria para eles e para todo o povo. Eles foram ver aquilo que o anjo falara, chegaram lá diante da manjedoura, enxergaram o menino nascido e voltaram e eles disseram: vamos falar das coisas que nós vimos e ouvimos. E hoje à noite eu gostaria de responder junto com você uma pergunta: que tipo de Natal eu espero? Qual é o Natal que eu desejo? O que realmente eu quero que aconteça? João capítulo 1, versículo 1, diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, referindo-se à pessoa de Jesus Cristo. Estava com Deus e era Deus. É o que essa fala tem a ver com a Trindade. O Senhor estava com ele e era o próprio Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu, diz o versículo 10. Veio para que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. No dia em que o Senhor Jesus veio, passou o tempo de vida aqui, pagou o preço da nossa salvação com a sua própria vida, ressuscitou e foi aos céus. A partir de então, nós podemos receber pelo poder do Espírito Santo o próprio Senhor vivendo em nós, o próprio Senhor habitando em nós, e assim nos tornamos filhos de Deus, quando por um simples ato de fé, confessamos a Jesus como Senhor de nossas vidas, o Senhor vem e faz morada no nosso coração. Simples assim, é isso que acontece. Então a Bíblia diz: a todos quantos o receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Daí você já pode tirar uma ideia de por que é que
tanto se faz contra a imagem do Natal. Eu não sei quantos filmes de Natal você teve a oportunidade de assistir nesses dias que antecedem a data, e com certeza você ficou pensando, mas o que é isso? O que é que isso aí tem a ver com o Natal? Assim como na Páscoa, a gente assiste um monte de coisa e não tem nada a ver com a realidade do Cordeiro que foi morto e que vai ressuscitar então naquele dia. Enfim, há uma distorção proposital sobre as coisas da palavra de Deus, para que a verdade que esta data e que este acontecimento principalmente traz, sejam deixados de lado e substituídos por outros interesses, por outras coisas, por correria e etc, etc. Mas a Bíblia continua afirmando, não só naquele dia, não só quando Jesus veio pela primeira vez, mas a todos quantos o receberam e o receberem ainda, ele lhes dá o poder de serem feitos, tornados, transformados em filhos de Deus, graças a Deus. Amém, queridos? Graças a Deus. E assim nós vamos vivendo e vamos tratando dessas coisas. E como é então que você espera que seja o dia de Natal, os dias que virão, e por que não dizer também 2021? Porque nesta época costuma-se juntar o cumprimento da data de Natal com o desejo, o voto do ano seguinte, e fica a pergunta: que esperamos para os próximos dias? Paulo nos dá uma lição muito séria em que ele diz: se a nossa esperança em Cristo, se o que nós esperamos em Cristo se limita a esta vida, ou seja, se esperamos apenas uma melhora financeira, um reconhecimento, talvez uma promoção, concluir as obras de construção ou de reforma em casa, ser reconhecido, ser promovido, se nós olhamos para estas coisas simplesmente, nós deixamos de receber a grande alegria que o anjo anunciou para aqueles pastores, e que eles foram repassar, foram verificar primeiro, viram, ouviram, viram, e aí passaram a testemunhar a respeito disso, proclamando a nova de grande alegria. Nós temos da parte de Deus o direito, o privilégio, a possibilidade de nos alegrarmos com o Deus de quem ouvimos, da sua palavra, dos testemunhos e das pregações, e do Deus que vemos operando nas nossas vidas todos os dias em que estamos aguardando a volta do Senhor Jesus. Ao longo desta pandemia, nós vimos muitas pessoas se mobilizando, fazendo coisas boas, atos de bondade, de certa forma fazendo um adiantamento, aplicando as suas vidas. A Bíblia diz que a gente vai receber de acordo com algumas coisas, enfim, foram fazendo um adiantamento, ensina algumas coisas que as pessoas interpretam dessa maneira, mas a maioria de nós aproveitou pelo menos o tempo para refletir sobre as coisas que estavam acontecendo e sobre como nós estávamos passando por aqueles dias. Como nós poderíamos melhorar a nós mesmos, apesar daquilo tudo, ou exatamente por causa disso tudo. Aproveitamos, muitos de nós, para fazer reparos em casa, uma reforma ou outra, alguma coisa, porque estávamos obrigados a ficar em casa mesmo, enfim. Muitas coisas boas aconteceram. Por outro lado, muitas coisas ruins, terríveis aconteceram. O pastor orou aqui, pessoas, amigos, familiares foram perdidos e, pelo menos da nossa convivência, nós esperamos que tenham sido ganhos de maneira que estejam com o Senhor nesse momento, mas foram perdidos porque não estão mais conosco. Então, muitas coisas estressantes, de tristeza aconteceram e elas causaram, além de uma comoção grande, causaram pelo menos um pensamento, uma meditação, uma reflexão a respeito da vida, a respeito da brevidade da nossa vida e principalmente a respeito do que nós esperamos. Será que nós esperamos simplesmente que a vacina venha logo e que ela então, uma vez tomada, resolva os problemas de uma vez por todas? Ou será que nós conseguimos olhar um pouco mais adiante e esperar a volta daquele que, quando partiu daqui, disse que voltaria
para nos buscar, para nos receber. Os anjos reafirmaram isso naquele dia, dizendo: olha, varões, por que é que estáis olhando desse jeito, né, para os céus? E ele falou: da forma que vistes este homem ser assunto aos céus, assim o vereis voltar na sua glória. Precisamos estar aguardando alguma coisa mais longa do que simplesmente um 2021 mais abençoado. Não é pecado, podemos esperar sim, e eu espero que você esteja orando a respeito disso, por dias melhores no próximo ano, por menos corrupção, por menos tristeza, por mais justiça no nosso país, mas, acima de tudo, nós, povo de Deus, temos que olhar um pouco mais adiante e lembrar que nós estamos aguardando não dias melhores aqui, mas o dia em que o Senhor vai nos buscar, o dia em que o Senhor vai voltar para nos buscar. Esta é a esperança do cristão. Nós somos o povo da esperança, não só de esperança de dias melhores aqui, mas de esperança de que o Senhor vai voltar e que quando Ele voltar, Ele vai nos levar para habitar com Ele na glória. Glória a Deus! Mas esta data de espera de Natal, de véspera de Natal e de Ano Novo, muitas vezes pode ser um período estressante. Pode ser um período em que pode ao mesmo tempo trazer o melhor das pessoas, mas pode também causar o pior nas pessoas. Depende das reações, depende do que as pessoas, como elas agem. Então há um encorajamento da parte dos psicólogos e de pessoas desse grupo. Olha, procure trazer o melhor, procure deixar fluir de dentro de você o melhor que você tem de dentro, para que os momentos sejam os melhores, não só para fechar este ano, mas para iniciar um ano abençoado logo em seguida. Nas palavras pode haver um tom de esperança, já que nós somos pessoas de esperança. Em vez de falarmos das coisas ruins, dos problemas, das dificuldades, sempre podemos acrescentar: mas existe uma esperança no nosso Deus, não só de transformar isso tudo, uma possibilidade, um poder suficiente para isso, mas de cumprir a promessa que lá no final nós estamos aguardando que se cumpra da volta do Senhor Jesus. Lembre-se que você pode escolher os seus pensamentos. Lembre-se que você pode moldá-los. Há bastante tempo pregamos aqui sobre isso, sobre a importância de nós conduzirmos o nosso pensamento, de nós condicionarmos os pensamentos, de acostumarmos os pensamentos a serem de uma determinada maneira, os pensamentos e as palavras. Procuremos escolher não só para esses dias, mas já nesses dias decidir sobre como vamos agir no ano que vem, sobre o que vamos falar, como vamos lidar com problemas semelhantes que nós enfrentamos neste ano, se vierem, como nós vamos agir, como nós vamos tratar, o que é que vamos fazer a respeito disso. Então este feriado pode trazer grande alegria, mas pode trazer um estresse muito grande. São comuns nesta época ansiedade intensa. É comum encontrar depressão, preocupação exacerbada, medo até, coisas desse tipo, problemas psicológicos em muitas pessoas, por causa de perda de um ente, por exemplo, querido. Se perdeu a pessoa, ela não está presente, então neste período torna-se mais difícil, é verdade ou não é? Passar por esses dias, puxa, a pessoa vai lembrar daquela, foi tão bom, era tão bom quando ele ou quando ela estava aqui, como é que eu vou conseguir passar por esses dias? Pode ser um período de grande tristeza, pode ser um período de grande estresse por causa de preparação. Quem aqui não quer ter a casa limpa e bonita nesses dias? Perguntei para o irmão aqui que trabalha com jardim, como é que está a sua agenda para o final de ano? Ele disse: nem consigo fazer a minha casa, por causa da correria, todo mundo quer deixar arrumado, quer deixar bonito, como se aquilo fosse decidir o que vai acontecer no ano seguinte. Mas é lícito, queremos mesmo ter a família chegando em casa, encontrando tudo bem, queremos recebê-los bem, mas isso pode se tornar algo estressante, algo difícil, depende de como eu encaro isso, até preparar aquela refeição perfeita. Qual a dona de casa que está aqui, que não quer que a família chegue e que ela tenha acertado em cheio naquele prato? É verdade ou não quer? Diga amém aí, minha irmã. Pois é, mas esse negócio pode ser estressante, não pode? E o marido não compreende.
Você quer que ele participe daquilo, você quer que ele esteja junto, e ele não está nem aí. Mas por que você faz desse jeito? Por que você fica tão preocupada com isso? E nós, às vezes, não entendemos a importância para elas de fazerem aquilo, de deixarem naquele dia algo tão especialmente bem preparado, e aquilo pode se tornar um motivo até de separação. Pode se tornar motivo de briga, de discussões. Eu não aguento mais você não compreende, você não muda, você não age do jeito esperado. Pode ser complicado. Pode ser complicado a compra de presentes, ainda mais agora. Graças a Deus que tem internet, né? Bom, graças a Deus por um lado, porque está tão fácil gastar dinheiro, é verdade ou não é? Como é fácil, basta você entrar lá e clicar, compre aqui. Aí você clica, pede uns dados seus e pronto. Foi tão fácil. Dia seguinte, está na sua casa, ou 2 dias depois, 3 dias depois, você nem foi até a loja e conseguiu resolver. Cuidado, não deixe esse consumismo entrar com facilidade, mas, por outro lado, quando nós passamos, tem fulano, tem a fulana, eu preciso ver, não pensei ainda nisso, aquilo pode se tornar um problema sério, e aquela data, aquele período que era para ser bonito, aquele período que era para ser lindo, que era para ser de alegria, de alívio, de paz, porque o príncipe da paz que nós recebemos pode se transformar num período de aflição, de brigas, de discussões. Mandar mensagem, no passado era cartão. E esqueci de comprar o cartão para o meu tio. Não seria. Agora cartão já era. Eu não sei como é que os produtores de cartão estão sobrevivendo, mas vou fazer uma enquete aqui. Quem aqui ainda manda cartão? Pode levantar, não tem problema. Tem uma lá atrás. 1, 2. É bonito até, não é? Mas a gente pensa, não dá mais, é tanta gente, e está tão fácil você mandar uma mensagenzinha e tal, e aí manda aquela, aí escolhe qual que você vai mandar, porque te mandam tantas, é só você adequar, adaptar, e manda aquele negócio para frente, então as mensagens, mas quando você se dá conta que esqueceu de alguém, é difícil, não é? Aí fica procurando palavras, olha, me desculpa e tal, ou então alguém manda para você e você não tinha mandado para esse alguém. Já ficou preocupado com isso? Eu mandou aqui, eu esqueci, olha que coisa, né? É terrível, porque não é levado da maneira adequada. Enfim, dias podem ser de grande alegria ou de sobrecarga para muitos de nós. O que podemos fazer, neste caso, para melhorar esses dias? Nós podemos planejar e criar um ambiente de férias agradável, um ambiente bom, gostoso. Ainda que estejamos proibidos de fazer aglomerações, não é? Nós vamos receber um ou outro, vamos estar nós mesmos em casa, talvez só o marido e a mulher. Prepare um tempo agradável, um tempo de dar graças a Deus, de reconhecer tudo que Ele tem feito, não é? Pela vinda, se não fosse o Senhor vir e transformar a minha vida, este ano aconteceu assim, o que é que eu espero, o que é que nós podemos esperar para o ano que vem, e não transforme planos abençoados em motivo de discussão. Não deixe isso acontecer. Não deixe isso passar por cima do relacionamento, da parte mais importante. Estou falando de coisa que é real ou não estou? É verdade. A gente fica assim, falta de compreensão de um e de outro, a gente fica com uma dificuldade. Se for o caso, planeje uma coisa só você com a sua esposa, uma saída, um passeio, um fim de semana em algum lugar. Faça, mas transforme os dias em dias de alegria. Seja consciente de que familiares nem sempre são iguais a nós. Aliás, nós mesmos temos que lembrar que nenhum de nós é perfeito, é verdade ou não é? Ninguém pense a respeito de si além do que convém, a Bíblia já diz isso. Agora, às vezes quando a família está junto, coisas acontecem que a gente sai de lá dizendo, nunca mais eu faço essa reunião na minha casa. Ou nunca mais eu volto na casa do fulano, porque todo ano é a mesma coisa. E a gente que sabe que todo ano a mesma coisa não preparou algo diferente. Nós não fomos predispostos a transformar aquela situação, não de devolver na mesma moeda, mas de simplesmente transformar aquele ambiente num ambiente propício para a manifestação do Espírito de Deus. Já sabe como é, conhece a família, sabe com quem vai estar, anteveja, planeje. Sabe que tem alguns que bebem, ainda exageram nisso, sabe disso.
Ah, mas eu não tenho, mas aí ele traz, é verdade ou não é? Você não compra, você não tem, nunca teve isso em casa, aí de repente o camarada aparece lá com uma bolsinha cheia daquilo que você não compra. Prepare-se para isso. Não para expulsá-lo de casa, mas, enfim, para criar um ambiente em que se mostre que há coisas melhores, que é possível ter festa sem ser necessário o álcool à mesa. Eu me lembro de uma pessoa, uma ocasião, disse, olha, estando no meio de vocês, foi conosco aqui no grupo de homens, eu descobri que dá para fazer festa sem cerveja. Ele falou, alguém se lembra aí dos homens, o encontro que a gente teve? Ele disse, olha, descobri que dá para fazer sem, porque o costume, o que ele estava acostumado era que festa para ser boa só se tiver banhada a álcool. Não. Festa boa é a banhada pelo Espírito de Deus, pela presença do Senhor. E quando nós transmitimos isso, quando nós mostramos isso, quando nós vivemos isto, nós descobrimos que as pessoas também são impactadas por causa dessa transformação, por causa dessa nova possibilidade. Evite comida em exagero. Mas estava bom aquele negócio, eu vou repetir. Tá bom, pode até repetir, mas quantas vezes, não é? Então, evite, não é? Não exagere, porque depois, no dia seguinte, aquilo que foi festa no dia anterior, naquele dia seguinte você está, tem alguma coisa melhor do que Eno para tomar, porque nem o Eno deu resultado. É verdade ou não é? Então, né, pode limitar, diz assim que crente não bebe, mas come, eu espero que não seja verdade no seu caso. Né? Planeje uma festa agradável e sorria, mostre a alegria que existe dentro de você, diga às pessoas importantes o que elas significam para você, aproveite esse tempo para dizer, olha, eu sei que você é isso para mim, eu quero dizer que está uma pessoa para quem você é ainda mais importante. Aquele que veio, viveu neste lugar, nasceu entre nós, viveu neste lugar, para, no final da sua vida, morrer e pagar o preço por nós. Para Ele, nós somos ainda mais importantes. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Lá no Antigo Testamento, Isaías, no capítulo 9, versículo 1, diz o seguinte: para a terra que estava aflita, não continuará a escuridão. Que mensagem! Você acha que Isaías escreveu isso pensando na época dele ou pensando na nossa época? Difícil responder com certeza. Será que foi para a Idade Média? Será que foi para a Idade das Trevas? Será que a humanidade já esteve em trevas maiores do que ela está hoje? Com tanta informação difundida, disponibilizada, cada vez mais o homem está em trevas, por causa do afastamento da luz. A Bíblia diz lá, João fala assim, olha, ele era a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo o homem, mas porque as obras dos homens eram más, eles não quiseram se aproximar da luz, e se afastaram dela para que as suas obras não se tornassem manifestas. Não é o que a Bíblia diz? Isso continua acontecendo na nossa humanidade. Continua acontecendo ao redor. Por isso, é melhor transformarmos o Natal numa festa de presentes, numa festa de comilança, numa festa em que se fala muito de espírito do Natal. Que espírito do Natal? Coisa nenhuma, é o Espírito de Deus que precisa estar presente nas pessoas. Amém, meus amados? Bota duende no meio, bota de tudo para tirar. Você pode ter os enfeites em casa, não tem problema nenhum, você pode fazer, mas crie um ambiente propício para dizer que o verdadeiro Filho de Deus, o único, o Filho primogênito, veio para que nós pudéssemos ter vida nele, através da sua vida e da sua morte aqui. Mas olha só, para a terra que estava aflita não continuará a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon, a terra de Naftali, mas nos últimos tempos,
Nos últimos dias, no final, antes de Jesus voltar, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo, e na vinda do Senhor, a Bíblia chama de a vinda do Senhor, chama de a manifestação do Senhor, na verdade, muitas vezes todo o período entre a vinda dele e a volta dele. Tudo isto é o período de Jesus, e muitas vezes as expressões se confundem. Quando se refere na vinda do Senhor, está se referindo a este período inteiro entre a vinda, o nascimento de Jesus e a volta dele. Mas aqui ele diz: aqueles dias manifestarão grande glória, porque a glória de Deus será vista. Vimos a sua glória, diz a palavra, glória como do unigênito do Pai. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que vivem na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Você conhece alguém que vive na região da sombra da morte? Aqui havia uma referência a um vale específico, mas nos nossos dias, com certeza, todos nós conhecemos pessoas que andam na região da sombra da morte. Sombra da morte. Medo da morte, aproximação da morte. E agora, nestes dias então de pandemia, de ameaça de morte por causa de uma causa que matou tanta gente no mundo todo, parece que mais ainda aquela sombra vai avançando e vai apavorando as pessoas e vai deixando tão preocupadas com estas coisas que elas são incapazes de lembrar que o povo que vivia em trevas viu grande luz. Você e eu temos a mensagem que o mundo precisa. O mundo está entrando num período de grandes trevas. Me mostre um que você possa dizer: este é confiável, este podemos seguir todos, a este podemos dar ouvidos. Me mostre um. E eu vou dizer: coitado de você, você está cegueta que nem os outros. Eu mostro um para você. É este que é a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina a todo o homem. Ele é a luz que precisa ser apresentada através de nós, nas nossas vidas. Ele é a luz que aqueles que viviam na região da sombra da morte, resplandece a eles e faz com que passe a viver em luz todos os dias. Glória a Deus. Continua aqui, Isaías. Tu tens multiplicado este povo, aumentaste a sua alegria, e eles se alegram diante de ti como se alegram no tempo da colheita, e como exultam quando repartem os despojos, porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles. Conhece alguém que está carregando um peso que não consegue carregar? Talvez você diga: sou eu mesmo, pastor. Sou eu mesmo. Graças a Deus, Jesus falou para você, especificamente: vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados. Então ele disse: venha você com a sua sobrecarga e lance sobre mim a sua sobrecarga. Como é que eu faço isso? Crendo nele, sabendo que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que eu peço ou até que eu penso. Ele é o poderoso, ele é o homem criador, sustentador do universo. Ele é a verdadeira luz que nos tira das trevas e que tira o peso de sobre nós. E vai falando, e no versículo 6, ele diz: por quê? Porque um menino nos nasceu. O que é que o menino pode fazer pela gente? O menino nada, a não ser trazer muita alegria para a casa aonde ele chega. Mas este menino veio designado para sofrer em nosso lugar e para trazer alegria, alívio e salvação para todos nós. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está naqueles que nós elegemos, está sobre os seus ombros. Tenho repetido aqui, tenho reafirmado repetidas vezes: o poder não é dos homens que nós elegemos, o poder é do Senhor. Ele tem toda a autoridade, e se alguém recebe uma delegação de autoridade, este alguém deve prestação de contas ao Senhor, que é o dono de toda a autoridade. Mas diz que o governo está sobre ele, sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Qual é o conselho que você precisa? Como é que você espera entrar em 2021?
O que é que não deu certo nos anos anteriores? Para o que você precisa ser aconselhado? Ele é o maravilhoso conselheiro. Não há outro como ele. Há conselheiros muitos por aí. E quantas vezes você já recebeu conselho, fez o que aconselharam e bateu com a cabeça na parede? Deu tudo errado, porque o conselho do conselheiro não foi bom ou o conselheiro não era tão confiável assim. Ele é o maravilhoso conselheiro, não há outro como ele. Consulte ao Senhor, determine-se a neste Natal reformular a sua entrega, dizer: Senhor, assim como tu vieste, eu venho a ti e coloco a minha vida assim, assim, assim. Estou me lembrando que nesta área, neste quesito, neste ponto, neste detalhe, eu não te fui fiel como deveria ter sido. E quero retomar, Senhor, dando-te o único presente que eu tenho para te entregar, o meu coração na sua totalidade. Consagre-se ao Senhor. A palavra diz: filho meu, dá-me o teu coração. Se ele diz dá-me, é porque você pode dar. Assim como disse há pouco, você pode escolher os seus pensamentos, você pode escolher as suas palavras, você pode escolher a quem você dá o seu coração. O primeiro lugar: filho meu, dá-me o teu coração. E conheça assim, fazendo isso, o maravilhoso conselheiro, aquele que não falha conosco nem uma vez, em nenhuma oportunidade. Glória ao Senhor. Ele é o Deus forte. Todos nós nos sentimos fracos nesses dias. Quantos de nós, todos provavelmente, em algum momento dissemos: eu gostaria de poder ter feito mais. Eu gostaria de poder ter avançado mais, mas eu estava proibido, estava impedido. Quantos de nós quisemos ir dar um apoio, um amparo, num sepultamento que aconteceu ao longo do ano, e fomos proibidos por causa das determinações legais? Quantos de nós queríamos ter estado presentes em tantos lugares, e dissemos: Deus, tem misericórdia, não permite que isso crie ainda mais problemas, porque estávamos impedidos, proibidos, limitados, não havia como estar um aqui e outro acolá, enfim, tantas coisas foram dificultadas. Quantos de nós tivemos que cortar a agenda? Pretendíamos ter chegado até um ponto, queríamos ter feito isso, não, Deus, olha, está cheio aqui, não consigo, o horário não deu certo, e chegamos ao fim do ano e disse assim: olha, eu sou mesmo fraco, não fui forte. Mas a verdade não é essa. A verdade é que nós fomos, em muitos casos, até o nosso limite. Olhando aqui para a congregação, eu vejo pessoas que literalmente enfrentaram o limite das suas forças este ano, por motivos diferentes. Família, filhos, netos, esposa, marido, cirurgia que não pôde ser feita, parentes que perdemos, pessoas com quem não podemos estar juntos. Quantos de nós estão dizendo nesses dias: puxa, esse ano o Natal ia ser em tal lugar, na casa do fulano, não posso ir para lá. Chegamos ao limite das possibilidades. A Bíblia diz que há uma coisa que nós não suportamos até o limite ainda: o sofrimento. Paulo diz: olha, nenhum de vocês suportou ainda o limite. Nenhum de nós ainda sabe. Jesus foi até o limite. Ele veio, se fez carne, sabendo de onde iria dar aquilo tudo, onde iria terminar aquilo. Foi até o fim. A Bíblia diz que ele aprendeu obediência e ele foi forte para completar a sua missão. E disse: está consumado, lá no final. O que é que Deus tem colocado nas nossas mãos? Será que nós estamos olhando para as circunstâncias e estamos dizendo: eu desisto? Ou será que nós estamos lembrando que temos um Deus forte, que pode superar as nossas fraquezas, as nossas limitações, e extrair lá dentro de nós, buscar alguma coisa que está lá da sua palavra, da fé que nós depositamos nele, que está lá pela presença do Espírito, e que pode fazer com que nós nos levantemos
com uma esperança viva, determinados a sermos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Nos amou tanto que veio a este mundo para nascer, mas para se entregar também. Ele é o seu Deus forte. Ele não falha nunca. Não há nada que se compare à fortaleza do seu Deus. Glória a Deus. E Ele transfere este poder para dentro de nós, pelo poder do Espírito Santo, que Ele delegou. Ele disse, deixe-vos. Ele disse, eu vou enviar um outro Consolador que estará para sempre. Ao descer sobre vós o Espírito Santo, virá o poder para que vocês sejam as minhas testemunhas. Estamos vivendo um tempo em que, mais adequadamente ainda, nós podemos demonstrar ser testemunhas do Senhor, fazendo diferença. Até pouco tempo atrás estava muito difícil diferenciar, era tudo igual, todo mundo passando as mesmas coisas, e agora que estamos passando as mesmas coisas, está na hora de nós mostrarmos que a reação é completamente diferente, porque temos um Deus forte, que não falha e que nunca vai falhar conosco, porque Ele é também o Pai da eternidade, porque nós podemos olhar para frente, não só olhar para 2021, não só olhar para este ano, olhar para o que aconteceu, e está acabando, não deu tempo, não conseguimos, mas podemos olhar para frente e dizer, apesar disso tudo, eu sei em quem tenho crido, e sei que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Glória a Deus, Ele está guardando o tesouro da sua vida que foi depositado nas mãos dEle. Ele não despreza isso. Todo aquele que vem a mim, o Pai me dá, aquele que vem a mim, Ele fala, de maneira alguma eu lançarei fora. Ele nunca despreza a sua vida. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. E Ele nos faz lembrar que Ele foi preparar lugar. Ele é o Pai da eternidade, por isso digo, o que é que estamos esperando? Para onde estamos olhando? Há coisas maravilhosas sendo preparadas, aguardando por cada um de nós. Eu acho que 2021 é o ano do Maranata. Vem Jesus. Hoje de manhã estive pregando fora, estava dizendo lá que muitos dizem que este ano 2020 vai ser lembrado na história, vai ser contado, vai ser ensinado nas escolas como o ano da terrível pandemia que ocorreu por causa do coronavírus. E vão contar as histórias das maneiras que escolherem contar, como for conveniente para quem estiver contando a história. Ou você nunca aprendeu uma história na sua aula de história do jeito que quem escreveu o livro de história queria contar. Quantas histórias nós não conhecemos verdadeiramente o que está por trás. Mas eu quero dizer para você que o Senhor que faz a história conhece todas as coisas, os seus olhos estão sobre nós, Ele vê tudo o que está acontecendo, Ele sabe como nós passamos este ano, Ele sabe como nós vamos entrar o ano 2021, sabe o que está por vir no próximo ano, e Ele sabe quando Ele está por voltar. Louvado seja o Senhor. Jesus disse, só um sabe, Deus Pai. Como Ele é Deus, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, Ele estava com Deus e era Deus, Ele sabe o dia da sua volta, e Ele sabe exatamente o que você e eu precisamos para sermos encontrados firmes pelo Pai da eternidade. Ele inaugura a eternidade, Ele é quem cria a eternidade, Ele é quem nos leva para a eternidade. Glória a Deus. Ele é também o príncipe da paz. Este ano foi ano de testar, será que realmente Ele é o meu príncipe da paz? Ou eu perdi a paz em alguns momentos? Eu preciso confessar, de vez em quando me peguei nervoso e aqui na minha cabeça imaginando coisas e tal, disse, o que é isso, né? Por causa de como as coisas vinham, como chegavam e que tinha que resolver e tal, e a cabeça às vezes, opa, para com isso, para por aí, e você recorre ao príncipe da paz e de novo encontra a paz no Senhor. Glória a Deus, porque Ele é o príncipe da paz. Ele disse, olha, eu deixo a minha paz para vocês, não dou esta paz como o mundo dá. A minha paz eu dou para vocês. É uma paz diferenciada. É uma paz especial, uma paz única, que só Ele pode dar. O mundo precisa de paz ou não precisa?
Quando a gente pensa em paz, a gente pensa em guerra. Mas não é só guerra de país atacando o outro, nós estamos numa guerra atualmente. Não estou me referindo a que isso aí foi, não é teoria da conspiração, não. Mas nós estamos vivendo dias em que estamos guerreando contra um inimigo invisível. Lembra lá atrás, quando estudava a Primeira, a Segunda Guerra, e a gente falava da Terceira Grande Guerra Mundial, lembra disso? Aí a gente imaginava uma guerra nuclear. Lembra disso? Alguma coisa de bomba nuclear sendo jogada de um lado para o outro, destruindo e tal. Pode até acontecer ainda. Mas estamos descobrindo que há outras maneiras de nós enfrentarmos guerras terríveis. E quando ele diz, sou o príncipe da paz, talvez antes a gente não compreendesse a extensão desta afirmação. Hoje, nós podemos ter um pouco mais noção do que é ter o príncipe da paz, vivendo conosco, dentro de nós, habitando todos os dias conosco. Louvado seja o Senhor. Diz que Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim. Quando? Quando Ele voltar e estabelecer o seu próprio reino, o seu próprio governo. Estamos aguardando a volta de Jesus, para nos levar para este lugar que está sendo preparado, esta eternidade que está sendo preparada para nós. Ele nos mantém em paz nesses dias, Ele nos dá forças para suportar, Ele é nosso Deus forte, e Ele nos aconselha para dizer por onde andar. Isaías falava isso tudo a respeito de um menino que estaria nascendo, de um menino que viria, de um menino que não ficaria menino, que muitas vezes é honrado somente como menino. Não, ele deixou de ser menino, ele cresceu. Aquele que veio como menino para entrar no mundo do jeito que todos nós entramos, mas que viveu aqui, sendo tentado à nossa semelhança em todas as coisas e sem pecar. Este Senhor é o único que merece ser reconhecido como Senhor de nossas vidas. Ele é o único Deus forte que nós temos. Ele é o único maravilhoso conselheiro que nós temos. Ele é o único Pai da eternidade que existe. Ele é o único príncipe da paz a quem podemos recorrer em qualquer tempo, em qualquer condição. Glória a Deus. Para encerrarmos, Novo Testamento, carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 11, se referindo à vinda de Jesus, o significado do Natal. Qual é o Natal que você espera? O Natal que traga esta mensagem. Um Natal que deixe de lado os sofrimentos, as correrias, as tribulações, os problemas, os sentimentos equivocados, as brigas, as discussões, e reconheça a chegada deste Senhor. Diz Paulo a Tito o seguinte: porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. Deus nos deu oportunidade para vermos das condições em que nós somos capazes de viver assim e condições em que nós chegamos no limite. Deus quer que nós continuemos vivendo de maneira sensata, justa e piedosa, com temor de Deus, aguardando a bendita esperança. Por isso a pergunta: o que é que você espera? Aguardando a bendita esperança, uma esperança abençoada, uma esperança bem falada, uma esperança que anima, não uma esperança só de uma vacininha que pode ou não resolver o problema. Essa esperança é bendita e ela vem com a manifestação da glória do Senhor, do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Espere sim, porque coisas aconteçam, que a ciência melhore, que os homens lidem melhor uns com os outros, mas não deixe de esperar a manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo, o Senhor. Que todos os dias nos lembremos disto. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Podemos praticar boas obras? Sim.
Mesmo neste tempo, sim, há alguma forma de nós fazermos aquilo que Deus quer que nós façamos. Aquelas boas obras que foram preparadas de antemão para que nós andássemos nelas, por gratidão àquele que é o nosso príncipe da paz, que é o nosso Deus forte, que é o nosso Pai da eternidade, que é o nosso maravilhoso conselheiro. Paulo termina dizendo a Tito: ensine essas coisas, exorte, repreenda com toda autoridade e que ninguém despreze você. Você topa fazer de 2021 um ano em que você não vai ser desprezado? O ano em que você não vai encerrar dizendo: olha, fui deixado para trás, fui diminuído, fui desprezado. Como você vai fazer isso? Contando estas coisas, falando dessas coisas, testemunhando, vivendo estas coisas, porque Ele veio não só para nos salvar, como diz aqui, mas para purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu. Submeta-se ao poder do Espírito, para que Ele purifique a sua vida. Veja que Ele fala de duas coisas aqui. Ele falou que veio para nos remir da iniquidade e nos purificar para Ele. Ele está perdoando pecados e Ele está purificando pessoas que querem viver no centro da vontade do Senhor. Esse é o seu caso? Amém? Fique de pé e vamos orar. Você que está em casa conosco, ore nesse momento e peça ao Senhor que esses dias de festa não sejam como algumas vezes aconteceu, de haver tristeza, de haver briga, discussão, que seja um tempo agradável na sua família. Mas, sobretudo, que você possa ser um destes que reconhece o que o Senhor fez por nós e que se submete a ser, em nome dEle, um portador dessas boas novas de grande alegria, de que o Senhor se fez carne e habitou entre nós, e que hoje trabalha por nós, preparando um lugar para onde nós iremos. Que se deu a si mesmo para que nós fôssemos purificados da iniquidade, perdoados da iniquidade e purificados, porque somos de propriedade exclusiva dEle. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Fala sempre ao nosso coração. Dá-nos a segurança de estarmos no centro da Tua vontade. Que ainda no que resta desse ano, possamos manifestar o seguir este conselho que Tu nos dás. Tu és o nosso maravilhoso conselheiro. Que possamos demonstrar as forças que Tu nos dás, porque Tu és o nosso Deus forte. Que possamos manifestar a nossa esperança, não só de dias melhores aqui, mas de que o Senhor vai voltar para nos buscar. Que vivamos como o povo que está esperando isto, ou seja, como o povo que está sendo purificado para ser exclusivamente Teu. E, Senhor, que possamos demonstrar a Tua paz em toda e qualquer situação. Que aqui no nosso meio, que onde nós estivermos, que estes que estão nos assistindo também, que todos nós possamos demonstrar a nossa confiança naquele que é o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade e o príncipe da paz, o Senhor Jesus. É em nome dele que oramos e agradecemos. Amém.